Naoto é um perdedor, virgem, fracasso da família, e tão travado que não consegue trocar uma palavra com uma garota. Ou seja, um reflexo perfeito de você, brincadeira, ou não. A vida dele vira de cabeça para baixo quando uma garota de 1,20 metros o faz cair de amores por ela com um truque barato. Tudo começa quando ele vai para a biblioteca, como bom nerd, só para acabar cercado por garotas que ele odeia, aquelas típicas pique-me barulhentas. As meninas tiram sarro dele sem dó, especialmente depois que ele derruba seus desenhos no chão. Uma delas, chamada Naatoro, pega os rabiscos e grita para todos ouvirem que ele tá desenhando sim, o que você tá pensando. Naatoro, é claro, se apresenta de forma debochada e já começa a zoar o cara. Ela percebe que o mangá dele é basicamente uma fantasia onde o personagem principal é ele, só que muito mais legal e menos fracassado. Para humilhá-lo ainda mais, ela desafia Naoto a recriar cenas do mangá com ela. E adivinha? Ele fracassa miseravelmente, chora, e vai para casa carregando um belo bele de derrota. Mas a história não para por aí. No dia seguinte, a demonia da garota volta para atormentá-lo, até rastrear o esconderijo dele. Antes de ela entrar, Naoto, nervoso, devolve um lenço que ela tinha deixado cair, dizendo que lavou, o que a faz corar, para sua surpresa. Já dentro do local, ela provoca Naoto sobre eles estarem sozinhos e até oferece posar para ele desenhá-la. Do nada, ela começa a desabotoar a camisa, o que faz o pobre Naoto surtar e pedir para ela agir como uma pessoa normal. Mesmo assim, ele se esforça e começa a desenhar, mas, claro, passa mais tempo olhando para ela do que para o papel. Naatoro percebe e promete uma recompensa se ele conseguir terminar o desenho sem enrolar. Com essa motivação, ele finalmente se concentra e faz um desenho impressionante, até ela fica surpresa. Fiel à promessa, ela se prepara para dar o prêmio, pedindo para ele fechar os olhos. Naoto, coitado, já achando que vai rolar um beijo. Só para levar um peteleco no nariz. Ela gargalha e debocha, chamando-o de iludido por pensar que um beijo estava no pacote. E ainda dá mais uma zoada final. Por que você não desenhou minhas coxas direito, hein, seu frouxo? Depois de todo o bullying, Naoto vai chorar no cantinho. Mas aí a Naatoro, do nada, finge pedir ele namoro. O cara, claro, cai de novo. Quando ele percebe que ela tá só zoando, acusa a menina de fazer tudo por diversão, e ela responde, jogando ele num canal. Com a roupa encharcada e arruinada, ele só dá de ombros, dizendo que não é nada demais. Isso faz ela perguntar se ele nunca fica bravo, já que ela é pior que os próprios valentões dele. Só que Naoto, zen como sempre, admite que simplesmente deixa as pessoas fazerem o que quiserem até se cansarem. Ele até confessa que, no fundo, curte ser zoado. Sim, ele tem um kink por bullying. Clássico. Mas ele percebe que, apesar de tudo, nem sabe o nome dela. Quando pergunta, ela manda ele chamá-la de um namoro e até escreve isso no peito dele. Por quê, né? Por que não? No dia seguinte, Naoto finalmente encontra paz na sala de arte. Ele tá animado para mergulhar em um mangá que comprou na Temu, mas a tranquilidade não dura muito. Naatoro aparece e já sente que tem algo suspeito no ar. Ele tenta esconder o mangá atrás das costas, mas a garota é praticamente uma detectora de safadeza. Ela oferece-o ajuda, só para roubar o mangá dele. Ao abrir o mangá, a primeira coisa que ela vê são, bem, enormes argumentos visuais. Naoto tenta justificar, dizendo que é parte crucial da história, mas ela só ri, comparando ele com as situações ridículas do mangá. Ele tenta se defender, dizendo que a história é sobre amor verdadeiro e vampiros, claro, super inocente. Para surpresa dele, ela acaba se interessando pela trama, apesar dos sustos repentinos. Ela até comenta que um personagem lembra o Naoto, um pobre coitado que vira lanche de vampiro. Mas tranquiliza ele, dizendo que vampiros não gostam de virgens fracassados como ele. Isso faz Naoto explodir. Como você sabe que sou virgem? Ela, com um sorrisinho diabólico, chega perto e pergunta se pode morder o pescoço dele, igual ao vampiro do mangá. Vai doer só um pouquinho, tipo uma picada, diz ela, enquanto os dentes afiados parecem mais os de um pitbull. Ela vai se aproximando, lentamente, até pular nele como o Fox do Five Nights at Freddy's, declarando que ele é a presa dela agora. E, convenhamos, quem não culparia a garota por aproveitar um alvo tão fácil? Naoto, nervosão, pergunta o que aconteceria se alguém visse o que eles estão fazendo. Naatoro ignora a pergunta, passa os dedos no pescoço dele e vai pra morder. Mas, cara, o bafo do Naoto tá nível gambá morto. Só que, surpreendentemente, isso não desanima a garota. Ela vai com tudo, curtindo o momento. Mais tarde, ela segue o Naoto até em casa e, com um sorriso sacana, pergunta se é a primeira vez que alguém dá uma mãozinha pra ele. O cara fica vermelho igual um tomate porque, sim, é a primeira vez que uma garota encosta nele ali. Ela, claro, zoa ainda mais, perguntando se ele quer que ela faça direito dessa vez, só pra dar um tapa na barriga dele em vez de onde ele estava esperando. Ela vai embora gargalhando, deixando o pobre coitado confuso e frustrado. Naquela noite, enquanto lê uns hentais, Naoto começa a imaginar Naatoro como a protagonista de um desenvolvimento de personagem bem caloroso. Isso deixa ele sem conseguir dormir. No dia seguinte, ela aparece de novo, agora com um jogo dos peitões. As regras são simples, ele tem que adivinhar onde estão as sementes. O prêmio, bem, é autoexplicativo, segundo ela. Naoto hesita, dizendo que não tá nessa vibe de apalpar aleatoriamente.
Mas aí ela joga a isca. O prêmio é um passe para fazer ela fazer qualquer coisa. Isso inclui parar de zoar ele, ou algo como usar um maiô ou, quem sabe, tirar toda a roupa. A tentação bate forte, e ele decide participar para tentar acabar com o tormento. O jogo começa, e Naoto o impressiona logo de cara, acertando 2 vezes, mais ou menos. Quando ele tenta corrigir, ela gira parada como se não fosse nada. Ele implora para ela parar e acaba admitindo derrota. Mas ela insiste que agora é a vez dele. Determinado a virar o jogo, ele foca, se prepara, mas quando tá prestes a dar o golpe final, ela empurra ele, declara que o tempo acabou e vai embora rindo, deixando ele com cara de loser. Derrotado e humilhado, Naoto vai a um restaurante para trabalhar no mangá dele, mas adivinha? Naoto entra com as amigas e uns caras para um encontro duplo. Ele tenta ouvir a conversa discretamente. Os caras falam sobre a banda deles, mas claramente ninguém tá interessado, principalmente ela. Um deles até tenta impressionar oferecendo para ela ouvir a música dele, mas, pelo visto, o desastre é iminente. Depois de levar outro fora brutal, o segundo cara do encontro duplo foge para o banheiro pela segunda vez. No caminho de casa, Naoto começa a se perguntar se é o único sendo zoado, já que os outros também saíram completamente esmagados. De repente, Naoto aparece do nada e começa a andar com ele, porque, claro, ela nunca perde a chance de dar mais uma zoada. No dia seguinte, ela invade a sala de arte e sugere posar como modelo para ele. Naoto, com zero coragem e muita vergonha, recusa, dizendo que prefere desenhar objetos, não pessoas. Sem se abalar, ela simplesmente tira a roupa e revela um maiô escolar. Mais tarde, uma chuva torrencial pega os dois de surpresa, forçando-os a se abrigarem em um galpão próximo. Enquanto tentam se secar, a chuva piora, e ela convida Naoto para a casa dela para trocar de roupa. Quando eles entram, Naoto vê os sapatos dos pais dela na entrada e entra em pânico, já imaginando um interrogatório estilo sogro militar. Mas ela tranquiliza o rapaz, dizendo que ninguém está em casa, e oferece as roupas do irmão para ele vestir. Enquanto ela entrega uma toalha, Naoto trava, imaginando que é a mesma toalha que ela usou antes, e a mente dele começa a viajar longe. Naoto percebe, dá um sorrisinho, mas não diz nada. Depois que ele se troca, ela volta com o chá e começa a zoar o jeito estranho dele desde que entrou na casa. Ela aproveita para perguntar o que ele acha que 2 pessoas geralmente fazem quando estão sozinhas no quarto de uma garota. Ele, nervoso, responde estudar, mas ela logo dá um golpe verbal, lembrando que nem tem prova chegando. Com um sorriso travesso, ela coloca a mão sobre a dele e declara, cheia de confiança, que eles vão esmagar tudo agora. Naoto fica paralisado, pensando que finalmente chegou a hora, até ela esclarecer que estava falando de Super Smash Bros., o jogo preferido do irmão dela. Ela começa cheia de pose, dizendo que é jogador elite, mas, para total humilhação, Naoto destrói ela em todas as partidas. Ele fica todo metido, o que só aumenta a irritação dela. Após tantas derrotas, ela fica realmente brava. Naoto até pensa que talvez tenha pegado pesado, mas, depois de aguentar todas as provocações dela, ele sente que finalmente está se vingando. Na próxima partida, ele está prestes a vencer de novo, mas, quando está a um passo da vitória, ela sussurra algo no ouvido dele e corta totalmente o clima. Naoto está quase ganhando outra partida de Super Smash Bros. Quando Nagatoro solta um sussurro malicioso no ouvido dele, bagunça o foco do coitado e rouba a vitória. Depois disso, eles continuam jogando até a chuva passar. Na hora de se despedirem, ele agradece pela diversão, mas ela solta um não vai ter próxima vez com a maior casualidade. No dia seguinte, Naoto enfrenta outro pesadelo. A cantina está lotada, e o único lugar livre é perto de Nagatoro e as amigas dela, as mesmas que tiraram sarro dos desenhos dele antes. Sem opção, ele vai lá, com o coração na boca, e se senta. Nagatoro, claro, começa o show, fingindo que eles estão namorando, o que faz as amigas dela zoarem ainda mais, perguntando se ele já expandiu o território dela. Ele, totalmente envergonhado, tenta explicar que não, mas sabe que sua restrição celestial, também conhecida como virgindade, deixa tudo óbvio. As zoações escalam rapidamente, como aqui o chamando de sub-humano e até comparando ele a um inseto. Mas quando tudo parece perdido, Nagatoro defende Naoto e dá uma bronca na amiga, dizendo que ela passou dos limites. Inspirado por essa rara demonstração de apoio, Naoto tenta revidar. Mas sua grande declaração de "não sou namorado dela" acaba em um fiasco que só gera mais risadas e o deixa ainda mais humilhado. Mais tarde, Nagatoro pergunta por que ele nunca reage às provocações, sugerindo que ele comece a se impor e até dê um tapa em quem o insultar. Para ajudá-lo, eles ensaiam uma cena, mas em vez de bater nela, Naoto desaba chorando como um bebê. Claro, isso só dá mais munição para ela zoar. Até que ele finalmente dá um tapa, mas no lugar errado, e a confusão aumenta ainda mais. Dias depois, enquanto Naoto tenta almoçar em paz, Maki e Yoshi aparecem do nada e destroem sua tranquilidade. Por um segundo, ele pensa que é Nagatoro, mas logo percebe que é muito pior. Elas descobriram o esconderijo dele e começam a atormentá-lo de novo. Entre uma zoação e outra, mudam o assunto para algo bizarro: melões. As duas começam a provocar, insinuando que Naoto nunca tocou em um antes, enquanto ele só tenta sobreviver mais um dia nesse circo. Os rumores sobre Naoto ser virgem começam a circular, e Maki e Yoshi decidem ajudar. Maki, com uma voz carregada de deboche, pergunta se ele quer tocar nos travesseiros histéricos dela. Naoto, paralisado como se estivesse hipnotizado em um transe de filme, hesita, mas quando a situação começa a esquentar, tenta fugir pela porta.
Porém, Yoshi o agarra e força ele a tocar o que ele acha que são os melões de Maki. A grande revelação: era só um pãozinho de feijão vermelho. A dupla explode de rir, deixando o coitado ainda mais envergonhado. Antes que a situação fique ainda pior, Nagatoro entra em cena, furiosa, parecendo pronta para brigar. As duas fogem, e ela, com seu sarcasmo de sempre, dá os parabéns ao Naoto por perder a virgindade das mãos. Quando ele explica que era só um pão, ela decide provocar ainda mais. Propõe um jogo: se ele adivinhar qual dos pãezinhos escondidos sob a camisa dela é mais macio, ganha um pão premium de feijão. Com ela o chamando de covarde, Naoto junta coragem. Com as mãos tremendo, ele toca o pãozinho certo, massageando com cuidado e sentindo o coração quase sair pela boca. Quando decide verificar o outro lado, percebe que está tocando o verdadeiro premium. Só que ele se empolga tanto que perde a noção, apalpando como se estivesse analisando uma obra de arte. Quando abre os olhos, percebe o que fez e entra em desespero. Nagatoro, sem piedade, usa o pão premium como arma e dá nele uma chuva de golpes. 2 dias depois, a vida volta ao normal, e ela resolve ser modelo para ele novamente. Para isso, traz um sofá velho e morno para a sala de arte, seu novo trono pessoal. Ao entrar, ela percebe que Naoto está meio desanimado, observando o capitão do time de beisebol sendo parabenizado pelos colegas. Naoto confessa que, fora desenhar, não tem muitas habilidades e que raramente recebe elogios. Nagatoro, com seu jeito peculiar de dar conselhos, sugere que ele comece elogiando os outros se quiser ser elogiado. E aí vem o ultimato: ele precisa começar a elogiá-la. Qualquer coisa serve. Naoto decide que precisa elogiar Nagatoro de forma sincera, mas qualquer coisa que pensa parece esquisita. Então, resolve jogar seguro e elogia o cabelo dela. Ela ri da sua timidez desajeitada, mas, claro, exige mais elogios. Pressionado, ele comenta sobre a agilidade dela e diz que o que ela fez no primeiro encontro foi impressionante. Nagatoro devolve o elogio, mas antes dá uma analisada bem criteriosa para ver se encontra algo digno de nota nele. Depois, começam a sessão de modelagem, com Nagatoro testando poses tão ousadas que Naoto, pobre iniciante sem experiência, quase desmaia. No fim, eles concordam com algo mais simples, para que ele consiga desenhar sem morrer de vergonha. Ela avisa casualmente que vai tirar um cochilo enquanto ele trabalha no desenho. Quando ela adormece, Naoto finalmente encontra o ângulo perfeito e cria uma obra de arte incrível. Ao acordar e ver o desenho, ela decide recompensá-lo, não com algo grandioso, mas com um presente peculiar, um brinquedinho em forma de lábios. Depois de uma semana lidando com as provocações da Nagatoro, as coisas começam a melhorar. Ela fica mais brincalhona e, claro, física. Num belo dia, ela desafia o senpai para uma luta de cócegas. Ele aceita, mas dá para trás rapidinho quando ela parece provocante com o maiô da escola, mandando ele provar que é homem, fazendo cócegas nas axilas dela. No entanto, quando ele chega perto demais do galáxia de chocolate dela, Nagatoro também recua. Mais tarde, assistindo a um vídeo de uma ovelha sendo tosada, ela percebe que o cabelo do senpai está precisando de um corte urgente. Ele diz que vai ao cabeleireiro, mas a paciência dela vai pro espaço. Ela pega a máquina de cortar cabelo do irmão e começa a missão cabeleireiro. Ele hesita, dizendo que não tá afim de ficar careca, então ela se rende ao método das tesouras e pente. No meio disso tudo, Maki liga para Nagatoro com uma desculpa esfarrapada sobre levar anotações. Era só um plano para tirar ela da sala. Em poucos minutos, Maki e Yoshi aparecem, encontram a máquina de cortar cabelo e, com planos malignos, decidem transformar o senpai num careca digno de brilhar no sol. Justo quando parecia que ele ia virar uma versão live action do Saitama, Nagatoro volta para salvar o dia e expulsa as encrenqueiras. Surpreendentemente, o corte dela fica ótimo, e pela primeira vez o senpai não parece um estagiário do Target. Avançando 2 dias, o verão chega com tudo, trazendo um calor insuportável. Nagatoro, com seu espírito travesso, convida o senpai para tomar um raspadinha. Ao chegarem na barraca, descobrem uma fila gigante, tipo lançamento de iPhone, mas ela tá tão determinada que nem o caos do mundo moderno pode afastá-la do desejo por gelo e xarope. Após 4 horas na fila sem avançar, Nagatoro começa a derreter no calor infernal, quase desmaiando. Senpai, com sua alma de herói, a arrasta para um lugar mais fresco e aplica o que ela chama de veneno de rato. Milagrosamente, ela se recupera e, cheia de energia, insiste em voltar para a fila, mas avisa que vai dar uma passadinha rápida em outro lugar antes. Momentos depois, ela retorna triunfante com um sorvete de mostarda. Isso mesmo, puro Japão em sua essência. Ela saboreia a iguaria bizarra como se fosse a melhor coisa do mundo, enquanto o senpai tenta processar o que acabou de testemunhar. Mais tarde, enquanto se despedem, ela casualmente informa que as férias de verão começam no dia seguinte e menciona que estará ocupada com o clube. Mas antes de partir, ela pede o número dele. Ao conseguir, ela solta: "Vou te zoar online, então se prepara, viu?" O tempo voa, e em um piscar de olhos, senpai se vê no load screen de Genshin Impact. Do nada, uma mulher elegante aparece, dizendo que ele é o salvador do mundo. Sem explicação, ele é jogado no mapa sem planador e imediatamente atacado por um monstro. Para piorar, seus poderes mágicos são inúteis, e ele quase vira comida de monstro, até Nagatoro aparecer, agora como Nekoro.
Ela derrota o monstro com estilo, mandando direto pro buffet de Poseidon, e assim começa a jornada épica deles como aventureiros. Juntos, enfrentam hordas de criaturas assustadoras, até chegarem à fortaleza do Lorde Demônio. Só que, plot twist, Nagatoro e as garotas que ele salvou no caminho eram, na verdade, Lordes Demônios disfarçados. Quando parecia que ele ia ser zoado eternamente, ele acorda de um sonho estranho, só para encontrar demônios reais esperando por ele ao abrir os olhos. Na manhã seguinte, Nagatoro o convida para a praia, dizendo que será a última chance de aproveitar as férias de verão. Ele, claro, reluta como sempre. Senpai, depois de um bom tempo de crise existencial, decide ir para a praia. Afinal, ele resolve tentar aproveitar as férias, mesmo sabendo que vai ser zoado. E não dá outra. No caminho, o trio habitual já começa o ataque, chamando ele de perdedor e virgem que só ouve música de banheiro químico. Chegando lá, Maki faz questão de arrancar a camisa de forma dramática, revelando um físico de dar inveja, enquanto o pobre senpai, distraído, é pego no flagra admirando a paisagem, claro. Para piorar, Yoshi surge do nada com um susto, exibindo seus atributos fresquinhos, o que faz senpai sair correndo da cena, vermelho como um camarão. Depois, quando volta com as bebidas, as garotas já estão a mil, planejando curtir ao máximo. Ele, por outro lado, se isola debaixo do guarda-sol, tentando terminar seus desenhos antes do fim do verão. Nagatoro percebe o quão deslocado ele está e, com aquele mix de preocupação e zoação, sugere que ele passe um creminho branco para se proteger do sol. Antes que ela termine a frase, ele solta: "Só deixo você me tratar bem se formos oficialmente namorados." Nagatoro, indignada com a audácia, pisa nele com força, mas de forma brincalhona. Claro, as outras meninas entram na zoeira, e em segundos ele vira alvo de um tratamento triplo de pés, terminando com tanto protetor solar que parecia uma campanha ambiental para salvar a camada de ozônio. Mesmo com tanta palhaçada, o dia acaba sendo incrível. Até senpai admite que se divertiu de verdade. Quando o verão chega ao fim, o tão esperado festival de verão marca o encerramento. Todos aparecem vestidos no capricho para assistir aos fogos de artifício. Senpai, em pensamento, imagina Nagatoro em um lindo yukata, mas em vez de tomar coragem para falar com ela, acaba perdido jogando algum joguinho qualquer. Senpai, tentando fugir dos seus pensamentos, resolve jogar uma versão genérica de Street Fighter. Mas, mesmo assim, fica inquieto, checando o celular a cada 5 segundos, torcendo por uma mensagem da Nagatoro. Ele até pensa em convidá-la para o festival, mas se convence de que isso seria muito ousado e meio assustador. Depois de 2 horas de pura indecisão e enrolação, decide ir ao festival sozinho. Só que não demora para Yoshi e Maki o encontrarem. Claro, as duas não perdem tempo e começam a zoar. Você acha mesmo que vai dar de cara com a Nagatoro por acaso? Elas ainda soltam a bomba de que Nagatoro está ocupada ajudando o clube e não vai aparecer. Senpai, desolado, tenta ir embora, mas as meninas o seguram e mandam uma foto dele para Nagatoro, na tentativa de convencê-la a ir. E não é que dá certo. Ela chega e, ao ver a situação do senpai sendo tratado como bichinho de estimação pela Maki, decide intervir. Maki, nada boba, desafia Nagatoro. Quer o senpai? Então vai ter que ganhar ele nos jogos do festival. Assim começa uma competição épica entre os grupos, com disputas acirradas nos minigames das barracas. Depois de horas de batalha e muita trapaça disfarçada de estratégia, Nagatoro, com um sorriso malicioso, consegue o contrato de posse do senpai. Com a vitória garantida, Yoshi e Maki saem para aproveitar o festival, deixando o senpai e Nagatoro sozinhos. Eles passeiam pelas barracas, experimentam comidas e jogam piadas um no outro, com Nagatoro soltando: "Isso aqui tá parecendo muito um encontro, hein?" Quando os fogos começam a iluminar o céu, ela empurra senpai para o melhor lugar para assistir. Mas, como tudo com eles, a situação vira uma comédia. A fila do lugar perfeito é enorme, e quando senpai sugere desistir, ela é carregada pela multidão que finalmente começa a se mover. Ele, sem opção, a puxa para o lugar ideal. Lá, Nagatoro começa a provocá-lo de novo, mas dessa vez senpai solta uma resposta tão afiada que a faz repensar todas as ideias que tinha sobre ele e sobre o que poderia acontecer se estivessem sozinhos, no escuro, enquanto os fogos revelam casais ao redor fazendo exatamente o que ela estava imaginando. Depois de ficarem sem graça com o clima romântico, Nagatoro e senpai rapidamente voltam para o meio da multidão. No caminho de volta para casa, senpai, numa onda de coragem, sugere que voltem ao festival no ano que vem. Surpreendentemente, Nagatoro concorda, mas com uma condição: ele terá que usar um yukata combinando com o dela. No dia seguinte, indo para a escola, senpai vê Nagatoro com suas amigas aprontando como sempre. Só que, dessa vez, 2 caras estão participando da bagunça. Ele fica com ciúmes ao perceber como esses caras interagem com facilidade, enquanto ele mal consegue formar uma frase sem tropeçar nas palavras. Ele se sente um pobre rato em um campo cheio de lobos confiantes. A coisa piora quando um dos caras casualmente coloca o braço ao redor da Nagatoro. A raiva sobe a cabeça do senpai, que decide mostrar quem manda. Ele tenta caminhar com confiança, mas tropeça feio no próprio pé e faz uma entrada digna de uma trombeta desafinada. Maki e Yoshi, claro, percebem e o chamam para a mesa, deixando os outros curiosos sobre o que ele estava planejando. Com a coragem no limite, senpai solta a frase mais absurda que consegue pensar: "Eu comprei ela por 2 elixires, estamos indo embora." A mesa inteira fica em choque, mas ele acaba causando uma impressão memorável.
De alguma forma, ele consegue conquistar o respeito das garotas e deixar os outros caras sem ação. Apesar de sair por cima, Senpai ainda é alvo das provocações de Nagatoro, mas já está tão acostumado que até começa a achar graça na situação. Enquanto isso, Nagatoro repara nos braços magrelos dele e, sem filtro, diz: "Isso aí parece um par de varetas." Decidida a mudar isso, ela se oferece para ser sua personal trainer, prometendo que em 2 meses ele vai estar forte o suficiente para enfrentar qualquer um, inclusive ela. Senpai, claro, desiste na hora, alegando que a coisa mais pesada que ele levanta é um lápis. Nagatoro, criativa como sempre, propõe um treino alternativo. Ela manda ele ficar de 4 e promete transformar os tríceps dele nos de um guerreiro. Quando ele obedece, ela sobe nas costas dele e desafia: "Agora mantém essa posição, Senpai." O desafio de Nagatoro é simples. Senpai deve aguentar 10 minutos de prancha com ela sentada nas costas, sem se distrair. Se falhar, ela avisa que será esmagado sob o peso dela. Mas, em vez de focar, ele fica cada vez mais constrangido, transformando o treino em algo bem esquisito. A cena é interrompida bruscamente quando um grupo de estudantes aparece, deixando os dois sem graça e forçando-os a encerrar o roleplay de imediato. Mais tarde, Nagatoro muda o tom e pergunta se Senpai está pensando em estudar de verdade, já que as provas estão chegando. Ele, confiante demais, diz que vai se sair bem porque eu não é burro. Ela dá uma risada e alerta: excesso de confiança pode fazer ele reprovar, o que resultaria em algo terrível, os dois no mesmo ano escolar. Pior ainda, ela seria Senpai, e ele ficaria sujeito a um nível inédito de zoação. A ideia deixa Senpai tão apavorado que ele começa a estudar como se sua vida dependesse disso. Enquanto isso, Maki e Yoshi, sem esperanças de passar, pedem a ajuda de Senpai para estudar. Com muito esforço, ele consegue notas decentes e garante que não vai repetir o ano. Mais tarde, Nagatoro ouve barulhos estranhos vindo da sala de arte e encontra Senpai cercado pelas amigas dela, que tentam tirar um cisco do dedo dele. Irritada, ela expulsa as duas e resolve o problema sozinha. No caminho para casa, ela desafia Senpai para um clássico jogo de pedra, papel e tesoura, com uma aposta: o perdedor carrega a mochila do vencedor. Confiante, Nagatoro perde na primeira rodada e carrega a mochila dele o caminho inteiro. Sentindo pena dela, Senpai deixa Nagatoro ganhar da próxima vez. A vitória faz com que ele carregue não só as mochilas, mas também a própria Nagatoro nas costas. Depois de andar um pouco, ela começa a perder o equilíbrio e, no meio do caos, ele acaba segurando a cintura dela sem querer. Envergonhada, Nagatoro pula no chão e foge como um foguete. Naquela noite, Senpai fica checando o celular, esperando por uma mensagem dela. Eventualmente, ela liga por vídeo. Ele se apressa para se desculpar pelo incidente, mas ela minimiza, dizendo que não foi nada. Apesar disso, a tensão e o constrangimento entre os dois são palpáveis. Alguns dias depois, eles se veem presos juntos novamente enquanto ele desenha uma luminária. Nagatoro, claramente empolgada, começa a fazer shadowboxing e, sem perder tempo, desafia ele para uma luta. Mas, sendo nerd padrão, ele rapidamente vira o saco de pancadas dela. Mais tarde, Nagatoro e suas amigas decidem visitar a sala de arte. Só que visitar é um eufemismo para bagunçar tudo. Elas começam a criar umas obras de arte tão absurdas que afirmam rivalizar com as de Picasso. Quando não aparece, já chega com cara de poucos amigos, exigindo saber o que elas estão aprontando no território dele. Acontece que o lugar onde elas geralmente se reúnem foi invadido por uma legião de gamers suados jogando Animal Crossing, e elas não conseguem expulsá-los de lá. Solução: transformar a sala de arte no novo quartel-general. Antes de sair, as garotas, só para causar, deixam uma planta estrategicamente colocada para instaurar caos e drama. Maki, sempre procurando confusão, vai atrás de Não e o acusa de fingir ser virgem, praticamente chamando ele de charlatão. Ela já estava pronta para fritar o rapaz quando Nagatoro entra em cena, toda defensora, dizendo que ele é um cara apaixonado pela arte e pelos treinos. Maki, claro, começa a zoar, mas Nagatoro, toda competitiva, propõe uma aposta. Se Maki encontrar uma revista suspeita na sala de arte, isso prova que o não é o cara mais culto de todos os tempos. E, se ela não encontrar, terá que pagar panquecas para Nagatoro. Depois de 15 minutos de busca intensa e 0 resultados, não, que é mais esperto do que parece, ri por dentro. Ele tinha escondido a tal revista em outro lugar. Sentindo o sabor da vitória, ele dá um jeito de pegar a revista escondida e a planta discretamente atrás de si. Fingindo surpresa, ele chama a atenção para o objeto misterioso. Maki, cheia de si, pega a revista e comemora o que ela acha ser uma vitória épica. No dia seguinte, ela aparece na sala de arte com um brinco novo, e o não repara logo de cara. Ela explica que furou a orelha recentemente e já começa a ter ideias. Ei, não, você também deveria furar a orelha. Imagina a gente combinando brincos. O coitado do não fica vermelho como um tomate, mas percebe que teria que furar a orelha primeiro. Quando ele finalmente cria coragem e fecha os olhos, pronto para o sacrifício, ela aproveita o momento para zombar dele, dizendo que ele parecia estar prestes a desmaiar. Logo depois, Sakura invade a sala com cara de pânico, pedindo ajuda. Ela revela que está sendo perseguida por um stalker, que, por acaso, é membro do clube de games. Apavorada, ela confessa seu medo ao grupo. Não, no entanto, só dá de ombros e comenta: vocês pediram por isso, depois da bagunça que fizeram. Sakura começa a desabar em lágrimas, e o grupo faz pressão no não para ajudá-la.
Com um drama digno de novela, ela implora para ele fingir ser seu namorado por um dia, tudo para espantar o stalker. Nagatoro, claro, é contra, alertando sobre o perigo de acabar com 2 stalkers na história. Mesmo assim, ela relutantemente concorda com o plano. No dia seguinte, não aparece vestido no melhor estilo namorado de Instagram, todo arrumadinho, e encontra Sakura. Enquanto isso, Nagatoro e suas amigas seguem o casal disfarçadamente, transformando a Operação Namoro Fake num reality show clandestino. Dá pra ver na cara da Nagatoro que ela está adorando o drama, mas também está pronta para qualquer coisa. Sakura, por outro lado, exagera no papel de namorada carente, complicando tudo. Ela arrasta o não para um lugar que ele estava guardando para um momento especial, algo digno de cena final de filme romântico. Mas antes que a situação fique ainda mais estranha, Nagatoro interrompe de forma épica. Ela simplesmente faz uma prisão de cidadão no stalker assustador, encerrando a confusão de uma vez por todas. O homem, todo arrependido, pede desculpas e promete nunca mais repetir o comportamento. Mais tarde, naquele mesmo dia, Nagatoro e não voltam para casa juntos. Ela, claro, aproveita para zombar do momento especial dele que foi arruinado. Não tenta se explicar, dizendo que não era um encontro de verdade, que ele só estava ajudando a Sakura. Mas Nagatoro não perde a oportunidade de provocar. Se você fica tão focado assim nessas coisas, não está nem pronto para encontros de verdade. Meio derrotado, ele acaba concordando. Uma semana depois, durante a aula de educação física, não dá um show, de vergonha. Ele corre na maratona como se estivesse numa cena de filme de ação que deu errado, para o total desgosto da Nagatoro. Depois da escola, ela o confronta, tirando sarro de como ele é fraco e patético. Quando ele admite que não tem habilidade para correr, ela retruca: ninguém é tão ruim assim, a menos que esteja sem uma perna. E completa dizendo que a prática é a chave. Como sempre teimoso, não descarta o conselho, dizendo que simplesmente não tem talento natural para correr, o que deixa Nagatoro irritada. Determinada a provar que ele está errado, ela declara que vai treiná-lo até que ele fique em forma. No fim de semana, eles começam os treinos. Quando eles se encontram, não fica todo sem graça ao notar que a pele dela está mais clara onde o sol não bate, mas não há tempo para pensar nisso. As sessões de corrida começam, e, ao perceber o quanto Nagatoro é incrivelmente atlética, ele resolve se esforçar. No fim, ele até começa a ganhar velocidade e, surpreendentemente, ultrapassa Nagatoro, deixando-a sem palavras, pelo menos por enquanto. Por um breve momento, não consegue ultrapassar Nagatoro, mas logo ela recupera a liderança, deixando ele comendo poeira, literalmente. Exausto depois de correr 5 km sem parar, ele está praticamente desmaiando, mas a linha de chegada ainda está a quilômetros de distância. Nagatoro percebe que ele está prestes a desistir e resolve provocá-lo, chamando de fracote e dizendo que até uma criança da pré-escola seria mais rápida que ele. O incentivo funciona tão bem que ele corre de volta para casa, mais 5 km, sem nem olhar para trás. Para ela, isso foi só o aquecimento. De volta ao campo de batalha, Nagatoro inicia uma sessão de alongamentos intensos. Ela demonstra sua flexibilidade com poses dignas de uma ginasta olímpica e desafia não a acompanhar. Quando chega a vez dele, ele mal consegue se mover sem a ajuda dela, parecendo mais uma marionete desajeitada do que um atleta. Depois de ajudá-lo a alongar, ela manda ele se levantar e, do nada, começa a imitar uma pose de fusão de Dragon Ball. Claro, Yoshi, ao ver isso, só consegue pensar em Goten surgindo ali mesmo. No dia seguinte, não começa a pensar no que pintar para o festival cultural. Ele sabe que precisa ser algo que chame atenção, mas encontrar um modelo que não esteja implicando com ele ou que não seja a própria Nagatoro é praticamente impossível. Ele menciona que prefere desenhar modelos masculinos dessa vez, mas Nagatoro corta a ideia pela raiz, mostrando um esboço constrangedor que ele fez dela no verão passado. E, para completar a chantagem, ameaça entregá-lo ao diretor se ele não a escolher. Derrotado, ele concorda, mas com uma condição: ela tem que trazer sua própria roupa, porque ele não tem fantasias de casal jogadas por aí. No dia seguinte, Nagatoro aparece, usando uma roupa quase idêntica à que ele desenhou. Ele achava que finalmente tinha ganhado, mas a situação só piorou, reforçando sua peculiar obsessão. Logo as amigas de Nagatoro chegam, e ela anuncia que está modelando para não, mas também vai cozinhar yakisoba na barraca delas. Todo mundo compartilha seus planos para o festival, exceto Não, que ainda está perdido sobre o que apresentar. No ano anterior, ele só seguiu as orientações da presidente do clube de arte, mas, com ela ausente, ele agora tem que se virar sozinho. Como de costume, as garotas aproveitam para provocá-lo, mas Nagatoro garante que elas vão ajudar a atrair atenção para o clube de arte, nem que seja com as travessuras e o tormento que ele sofre. De repente, não houve passos familiares ecoando pelo corredor. É a presidente do clube. Num ato de puro desespero, ele entra em modo de sobrevivência. Em puro pânico, não ordena que todo mundo se esconda em outra sala enquanto ele enfrenta o chefão final. A presidente do clube de arte entra como uma tempestade, com sua postura séria e autoritária de veterana que parece ter saído diretamente de um filme de tribunal. Ela não perde tempo e começa a dar um sermão sobre o caos que encontrou na sala. Além de organizar a exposição de arte, ela anuncia: "Eu vim resolver um problema grave. Estão rolando boatos de que o clube de arte virou um tipo de hostes clube." Não quase engasga ao ouvir isso, enquanto as amigas de Nagatoro, escondidas, mal conseguem segurar o riso. A presidente completa: "Se você não começar a levar isso a sério, serei obrigada a fechar o clube. Para sempre." Nagatoro e suas amigas, obviamente, não conseguem ficar quietas.
Elas saem do esconderijo como se fossem parte de um esquadrão de resgate e começam a defender não com toda a energia que têm. Olha aqui, dona presidente. Diz Nagatoro, dedo em riste, você não tá vendo quanto esse coitado já lutou para manter o clube vivo? Ele aguentou de tudo enquanto você estava fora, até a gente. Com essa defesa apaixonada, a presidente reflete, mas não sem dar uma última cartada. Ela vira para não e propõe um desafio. Se você está tão determinado a manter o clube aberto, terá que provar o seu valor em uma exposição dupla de arte. Quem atrair mais visitantes, vence. Se você perder, o clube será fechado. De vez. Não hesita, suando frio só de pensar em competir contra a presidente. Mas, como sempre, Nagatoro entra em cena, batendo no ombro dele com um sorriso confiante. Relaxa, chefe. A gente vai te dar todo o suporte que você precisa. Isso aqui vai ser moleza. Agora, com o futuro do clube em jogo, o grupo se prepara para enfrentar o maior desafio até agora, enquanto tentam não transformar o evento em um circo completo, o que, convenhamos, é uma missão quase impossível. Até a próxima recap, filhote.